boa noite a todas as minhas amigas e meus amigos, que nós estamos aqui fazendo uma conversa sobre a deusa interior. E hoje eu quero dar continuidade à primeira deusa que nós estamos vendo, que é a deusa Atena. Nossa, aqui tá tanto calor que dá até desespero. Não sei como tá aí onde vocês estão. Nossa, muito calor mesmo. Pois é. Eu falei no vídeo passado que ia falar, assim, em rápidas palavrinhas, sobre o mito do nascimento de Atena. Mas eu prefiro que vocês, assim, pesquisem e procurem, porque é uma história um pouco longa. Mas o que eu posso falar para vocês é que, segundo o historiador Hesíodo, ele disse que o mito é assim: Zeus engravida Metis, que é a Titã que é uma deusa maternal. Mas Zeus, havia uma profecia de um oráculo que dizia que um menino viria para depor ele do seu trono. Então Zeus temia muito o que esse oráculo decretara, né? Então ele dá um jeito de enganar Metis e a engole. Mas a criança, ela continua a crescer dentro dele, até que, por fim, ele começa a passar dores de cabeça tão fortes, tão atrozes, que ele convoca um ferreiro do reino, que era Hefaístos, para rachar-lhe o crânio com um machado. E com um grito, ao fazer isso, Hefaístos, com um grito de batalha selvagem, Atena salta para fora da cabeça de Zeus, inteiramente armada. Por isso que a gente diz que ela nasceu, né, da cabeça de Zeus, né? Por isso que ela é bastante mental, ok? Bom, esse é um pedacinho. Oi, Hilda, boa noite. Rosário, boa noite. Esse é um pedacinho da história do mito. Mas o que a gente quer ver aqui e analisar é essa identificação das mulheres com esse arquétipo de Atena, né? E nós, pelo primeiro vídeo, nós percebemos que cada deusa, ela mantém um relacionamento diferente com o masculino, ou seja, em termos da forma específica de energia psíquica masculina que ela armazenou dentro de si, ok? Então, no caso de Atena, que era uma deusa virgem, vocês lembram que ela possivelmente ela não se casa, né? Ela não tem relacionamentos conjugais ou íntimos constantemente, por exemplo, né? Mas ainda assim, ela ostenta muitas qualidades masculinas na mulher caçadora e na mulher guerreira que ela é, não é mesmo? O equivalente masculino das deusas é chamado por Jung de ânimos, para mostrar esse elemento existente na psique de cada mulher, né? E que vai determinar como essa mulher vai ser atraída ou repelida por determinados tipos de homens. Portanto, cada deusa, ela é atraída por homens que acabam por complementar o seu estilo de feminilidade. Ela vai atrás daquilo que ela mais precisa, ok? Então, no caso, Atena relaciona, vocês lembram, com homens que foram heróis, com homens que são companheiros de armas, né? Com homens com quem ela possa compartilhar ideais, as ambições,
as metas profissionais e lutas, né? Ela é guerreira, ok? Então, frequentemente, estes homens serão colegas dela, bastante intelectuais, ou pode até ser rivais amigáveis, ok? Mas Atena, necessariamente, ela não se casará com um homem assim, porque talvez ela prefira mantê-lo apenas como um amigo íntimo, bem pertinho dela, né? Mas ela também é atraída por figuras paternas. E via de regra, ela pode manter laços muito fortes com autoridades, né? Pessoas que se encontram investidas dentro de alguma instituição, né, do patriarcado, ou até nas instituições de ideais espirituais. Ai, Hilda, gostou do batom? Então, mas Atena também poderá também entrar em conflito, às vezes, com o mundo paternalista, né? Portanto, os dois princípios, o ânimos que lhe correspondem são o do herói, que é companheiro, e o do pai, né? Fortemente ligada ao pai. Quanto aos homens, nós dizemos que eles também são bastante influenciados por todos esses arquétipos das deusas, pois certamente todas essas mulheres estão a espelhar energias femininas na psique masculina. Embora, via de regra, os homens vão vivenciando isso como uma coisa fora de si mesmo, né? Ou seja, como mulheres pelas quais eles são sempre atraídos, né? Ou que são fortemente provocados por essas mulheres, né? Em termos psicológicos, diríamos que eles vivenciam as deusas, projetando-a nas mulheres de sua vida. E também nas imagens específicas que a mídia apresenta, não é verdade? E que lhes causam deleite, mas também pode causar aversão para eles, né? Quase todas as relações dos homens com mulheres serão determinadas por uma ou mais energia dessas deusas, né? Pelos padrões arquetípicos específicos que pertencem a cada uma delas que a gente vai ver, né? Por exemplo, um homem, né, inconscientemente, vamos falar inconscientemente, ele pode buscar Atena numa mulher. E um outro pode buscar Deméter e assim por diante, né? Mas quase sempre é assim, são essas projeções, né? Portanto, segundo Jung, as deusas são arquétipos e elas são fontes derradeiras de padrões emocionais de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, de nossos instintos e até do comportamento. E nós poderíamos aqui chamar de femininos, na acepção mais ampla da palavra, né? Os arquétipos femininos, baseados em padrões emocionais, né? Dos pensamentos, sentimentos e instintos, ok? Então, quando a energia de uma deusa desponta em nossas vidas, é muito comum tudo na vida da gente virar de cabeça para baixo. Sabe por quê? Por exemplo, quando uma mulher está apaixonada. Então, esse arquétipo, nós somos capazes de fazer a vida virar de ponta cabeça, né? Quando uma mulher engravida, por exemplo, que ela quer muito um filho, né? A maternidade, então também ela pode fazer a vida virar de
ponta cabeça. Então, sempre que um arquétipo dessas deusas prevalece na vida de cada mulher, nós podemos encarná-la, né? Facilmente e vivenciar mesmo plenamente esse arquétipo, ok? Vamos falar aqui um pouquinho de uma história que ele chama o Retorno da Deusa. Esse autor, que é o livro é A Deusa Interior, eu vou colocar depois no comentário, né? Porque senão parece que eu estou fazendo propaganda, né? Que é do Roger Wolger e Jennifer Wolger, né? Ele disse que hoje existe uma questão muito premente, que é a do desequilíbrio psico-espiritual da nossa cultura, realmente, né? E da desarmonia que nós podemos perceber entre as forças vitais, tanto a masculina quanto a feminina, né? E essas forças, elas nutrem e inspiram cada uma de nós, né? Elas são muito importantes. Então, no momento que há um desequilíbrio psicoespiritual dentro da nossa sociedade, essa desarmonia vai afetar todo mundo, né? Então, ele diz assim, Jung fala do indivíduo neurótico, vocês já ouviram falar, né? Porque uma pessoa, quando ela é unilateral, quando ela está posicionada só num lado, né? Ela está enfatizando muito, muito excessivamente um lado da sua personalidade, em detrimento de outro lado, porque às vezes é menos agradável, né? Então ela enfatiza um lado e em detrimento do outro, né? Então se torna um indivíduo neurótico dentro da nossa sociedade. E se os indivíduos são neuróticos, né? A cultura também e a sociedade também está bastante neurótica, né? A gente pode perceber hoje pela violência exagerada, muitos sem-tetos, né, povoando as ruas, essa história dos arsenais nucleares, poluição global. Então, se a gente pensar bem, tudo está muito doente, né? Por quê? Porque o ser, ele realmente está em desarmonia com ele mesmo, né? Ele sofre o drama de uma vida completamente o drama de uma vida completamente enlouquecida, tumultuada e em desequilíbrio. E a gente tem que ter muita cabeça, né? Fazer bastante respiração, aprender a ficar centrada para não entrar mesmo nesta loucura, nesse desequilíbrio que é bastante vigente hoje nos nossos dias, na nossa sociedade e no indivíduo neurótico, né? Então, está faltando a dimensão do que aqui? Do feminino, né? Feminino mesmo, na sua totalidade, né? Sentido místico e profundo da Terra, o respeito pelos ciclos da Terra, né? E pelo cosmos enquanto mistério vivente. Então, está tudo alterado na vida da gente. Realmente, a gente dorme muito tarde, a gente não respeita os ciclos mais da natureza, não é mesmo? Então, antigamente, o sol ia se pondo, né? O pessoal já ia se preparando, jantava cedo, ia se preparando para dormir, né? Ia ficando mais yin, né? Mais receptivo, ia dormir. Depois, quando o sol já se colocava lá em cima, né? Essas pessoas já estavam acordando, né? Com o galo cantando e pronta para trabalhar e para respeitar todos os ciclos da natureza. E a gente realmente, com a evolução, com a sociedade
Hoje está mesmo tudo mudado, tudo enlouquecido, não é? Nós temos que aprender ou reaprender, não sei, né? Nós temos que conviver com isso e temos que dar um jeito para não entrar em desequilíbrio, ok? Portanto, o que a gente perdeu? O que vocês acham que realmente o ser humano perdeu, né? Ele perdeu a ligação com a grande mãe de todos nós, né? Gaia é considerada a grande mãe de todos nós, não tem como negar isso, né? Então, antigamente a deusa mãe, ela era adorada, ela era realmente uma personificação do nosso poder criativo, né? Talvez a gente tinha mais criatividade. E enquanto princípio divino, ela passou a presidir sobre todos os processos, né, de vida, de morte, de renascimento, né? Era a mãe Gaia, né, a nossa grande mãe Terra, quem presidia todos esses aspectos, né, de vida, dava vida, né, condições de vida, né, depois a morte, depois renascimento novamente, regeneração, não é verdade? Então, hoje, as culturas ocidentais, se a gente for fazer aqui uma analogia, seriam como os filhos de uma família que está abalada, por exemplo, por um terrível divórcio. Então, é um casamento muito legal, né? Papai, mamãe, os filhos, tudo funcionando perfeitamente. E, de repente, acontece esse terrível divórcio, né? Então, o que acontece? Os filhos, às vezes, passam a viver só com o pai, às vezes são proibidos de mencionar o nome da mãe, né? Ou são proibidos de relembrar épocas alegres em que viviam calidamente sob os abraços da mãe, né? E assim, com o pai, vamos nos tornando endurecidos, heróicos, sim, implacavelmente heróicos, mas endurecidos e também severamente puritanos, né? Porque a confiança da nossa sensualidade, sobre a nossa sensualidade, ela foi perdida. E mais coisas foram perdidas, né? A grande mãe, né, foi praticamente destituída de poder. Todos os seus cultos, lembram, foram dispersados, foram divididos, né? Abandonados, porque as pessoas, né, as deusas, eram perseguidas, né? Muitas mulheres foram parar a fogueira, inclusive eu sou uma. E é isso aí, né? Então, e hoje o que a gente percebe? Que essa supremacia patriarcal também é um sintoma de falência espiritual, não é? Mas há um enorme ressurgimento desse feminino ou dessa consciência matriarcal em todas as áreas da sociedade, né? Por quê? Porque nós estamos precisando urgente do retorno dessa deusa, né? Dessa parte mais espiritual, né? Então, só que, como tudo que ficou encarcerado, que ficou exilado, que foi caluniado, né? Que foi perseguido, né? Essas deusas, ao serem restauradas na nossa consciência psicoespiritual, elas estão aparecendo fracas. Sim, minhas amigas, fracas, confusas também e bem magoadas.
muitas vezes muito, muito magoadas, né? Por quê? Porque essas deusas estão feridas e esses ferimentos são devidos a tratamentos ásperos, né? A coisas muito cruéis que todas sofreram nas mãos da repressão do patriarcado, né? Então, veja, então temos, por exemplo, hoje, por que a gente diz isso, né? Nós temos hoje uma Afrodite que se envergonha da sua sexualidade, né? Quantas de nós não temos vergonha, né, do nosso desejo sexual, né? Depois a gente vê uma mulher Atena questionando a sua capacidade de pensar. Será que eu posso mesmo pensar? Tenho direito de pensar? Não é? Percebemos também uma era que duvida do seu poder, do seu empoderamento. Hoje está bem na moda, né, essa história de eu estou empoderada, né? Mas a gente encontra muita deusa, muita mulher era aí questionando e duvidando do seu poder. Que nós somos poderosas, né? Nós somos co-criadoras, minhas amigas. Sabe o que é co-criadora? O fato de ter nascido mulher, né? De ter um útero e de abrigar nesse útero uma nova vida. Nossa, muito merecimento, muito merecimento. E nós somos mesmo co-criadoras. Ninguém chega no planeta Terra se não for através da nossa barriga, ok? Somos poderosas. A gente vê também uma mulher Deméter desconfiada da sua fertilidade, né? Ai, será que eu sou fértil? Será que eu tenho condições de ser mãe? Aquele medo, né? Nós encontramos aí essa Deméter toda fragilizada, desconfiada da sua fertilidade, negando, né? Ou com medo, na verdade, né? De exercer o seu papel de mãe, né? Também nós vamos encontrar uma Perséfone que nega as suas visões, né? Quantas médiums, quantas mulheres que têm uma sensibilidade muito grande. A gente vai nos centros espíritas, por aí tudo, nas religiões, a gente só vê mulher, só mulher. As mulheres estão cuidando mais dessa parte espiritual. Por isso que as deusas precisam ressurgir, né? Você vê lá, é só mulher, só as deusas sensíveis, né? Médios em potencial, com visões clarividentes, né? Que beleza, né? Se a gente conseguisse também trazer para esse lado esses homens, mas parece que eles se afastam cada vez mais, não sei. Então, Perséfone, mulher Perséfone, não negue as suas visões, não negue a sua sensibilidade, entende? O que você vê é real para você, é uma verdade para você, entende? Boa noite, Fabiana. Entendeu? Então, vocês que são sensíveis, vocês que são clarividentes, vocês que ouvem, né? Vocês que têm essa sensibilidade aflorada, mulher Perséfone, não duvide disto, né? Ninguém pode negar uma experiência que você tem. Ninguém. Tem? Essa experiência é sua. E o que é experiência sua é verdadeiro. Não adianta você querer conversar sobre isso com pessoas
que não sabem o que é isso, né? É como conversar com uma criança que não entende do que você está falando, ok? Não precisa ter medo. E ainda, minhas amigas, nós podemos encontrar uma Artemis que não sabe interpretar a sua sabedoria corporal instintiva, a intuição, né? Tudo que vem baseado no seu instinto feminino, né? Então, Artemis, né? Aprenda a interpretar essa sua sabedoria corporal instintiva. Dê ouvidos à sua intuição, ok? Olha como é tudo muito bonito e está tudo integrado. Eu não entendi bem, mas quantos lados fazem um todo? Seriam todas essas deusas, você está entendendo agora? Integradas. Nós podemos ser todas elas. Se nós polarizarmos apenas em uma, em detrimento de outra, que pode ser mais difícil e tal, nós não vamos ficar inteiras, né? Poderemos ser bastante neuróticas. Acho que é isso que você quer saber, não sei. Então, nós devemos prestar muita atenção ao que nós chamamos, então, de chagas das deusas, né? Verdadeiras chagas, de verdade. Então, as deusas em conflito, né? Nós podemos notar também certas oposições psicossociais entre essas deusas que às vezes parece muito difícil de conciliar, né? Por exemplo, vocês querem ver? Se a mulher Hera for totalmente identificada com o casamento e com o seu consorte, porque geralmente é assim, né? Ela ficará escandalizada com os casos amorosos de Afrodite. Não é verdade? Fala a verdade, mulherada. E uma mulher Atena, então, que é uma profissional executiva, né? Ela ficará agoniada só de pensar em engravidar e ficar presa a um lar, cuidando de crianças e assim por diante. Não é verdade? Entendeu, Hilda? Infelizmente, né? Nenhuma dessas deusas, ao ser redescoberta, tanto na vida interior como na vida exterior, né? Sente-se inteiramente feliz. As mulheres modernas, né? Por causa dessas chagas, elas vivem em conflito e nós não podemos dizer que elas são inteiramente felizes, não é? Pode ser que exteriormente pareça que é, mas interiormente não é, e vice-versa, né? Então, nenhuma delas é completa em si mesma. Todas trazem em si chagas e feridas. Devido ao passado, esse passado, né? Onde fomos muito perseguidas, né? As mulheres eram chamadas de feiticeiras, né? As que tinham poderes, eram perseguidas, eram queimadas. Vocês sabem muito bem de toda a história, não é? E isso deixou marcas profundas no feminino. Bom, obviamente, não há quase chance de se restaurar, presta atenção, a grande mãe no seu estado unificado, primordial. Atualmente, com a sociedade do jeito que está, praticamente não há chance de restaurar a grande deusa, a grande mãe, unificada, né, como era primordialmente, né? Porque é discutível se a nossa consciência moderna
poderia suportar tão grande inteireza. Veja, é por demais completo, né? Para que possamos suportar, né, essa inteireza da mãe como um todo, da grande mãe como um todo. Então, toda a compartimentalização dessa grande deusa é sob diversos aspectos até adequado à nossa complexa cultura, né? A complexidade dessa nossa cultura. Então, vai se adequando, realmente vai se adequando, né? É muito, muito mais fácil realmente desenvolver apenas uma dessas deusas em nós, viver de acordo com os seus ditames, né? Só que vamos pagando um preço, que estamos ficando cada vez mais neuróticas, ok? Vocês não precisam concordar, isso aqui é um livro que eu estou lendo, eu me identifiquei, né? Eu acho que realmente, né, estou passando para vocês, mas agora vocês têm capacidade para pensar, né? E analisar todas essas deusas mulheres de hoje, ok? Cada uma tira a sua própria conclusão, né? Veja, por exemplo, olha, uma mulher, ela pode acabar se tornando a matriarca da sua família. E aí a gente vai ter uma mulher Hera, uma deusa Hera, sabe? Aquelas mulheres que têm aí 80, 90, não sei quantos anos, e tudo gira em torno dela, né? Essa é uma mulher matriarca, né? É a matriarca da sua família. Então, é uma mulher Hera, que ainda existe muito nos nossos meios, né? Então, essa mulher Hera, às vezes, ela jamais trabalhou fora, né? Fora de sua casa. Então, ela ignora, né? Negligencia completamente Atena. Ela nunca trabalhou fora, né? E também ela pode também jamais ter dedicado-se à sua sexualidade, e ela ignora também quem? Afrodite. Ou ela também negligencia o seu mundo interior, como Perséfone. Ela é apenas uma mulher que é a matriarca da sua família. As outras deusas foram todas ignoradas. É uma neurótica, não é? Quem de vocês aí é uma matriarcona aí, hein? Fica governando a família inteira. Ai, sai fora, menina, sai fora, hein? Nossa. Não dá, hein? Não dá. Para de gerenciar a família e de controlar todo mundo da família. Ai, Jesus Cristo. Então, veja que esse tipo de comportamento vai favorecer, né? Isso tudo vai favorecer o comportamento e o temperamento bastante instável, né? Se é um temperamento instável, é neurótico, de uma deusa mulher que é unilateral, não é mesmo? Pois é, não queiram se tornar essa mulher, essa deusa unilateral, de temperamento instável, bastante neurótica. Sai fora. Bom, sabe que, do mesmo modo, o homem que se esquiva das mulheres intelectuais como Atena, veja, eles evitam as maternais como Deméter,
ou evitam as fortes como era. Eles vão buscando apenas, sabe o que eles querem? Parceiras sexuais que excitam ele, né? Veja, esse homem também, ele está, na verdade, preso numa ligação neurótica com Afrodite, né? É verdade? Só procura, só quer saber de mulher para sexo, para descarregar a sua ansiedade, né? Depois, vem aqueles também que procuram a mãe, né? Então, a gente conhece todos os tipos também de homens hoje, né, atuando na nossa sociedade, correndo atrás dessas mulheres, dessas deusas mulheres. Dá para conhecer um pouquinho cada uma de nós e dá para conhecer também esses homens, ok? Bom, vamos fazer vídeos mais curtos. E aqui nós vamos terminando, então, a deusa Atena, né? E na próxima, quem que vocês querem que eu escolha? Que é Afrodite? Quer? Ou quer? Pode colocar aí. Qual das deusas que vocês querem no próximo vídeo que eu vou atender, ok? E ó, nada de deusa neurótica, unilateral, tá? Vamos exercer os nossos poderes. Nós somos poderosa. Afrodite, tá bom, tá bom. Então, nós somos poderosas, meninas. Vamos nos conhecer, né? E vamos tentar lidar com esse feminino que é co-criador. Nós temos muito merecimento, tá bom? Muito merecimento. Beijo. Namastê. Fiquem bem.